Good afternoon, everybody! Hoje é quarta-feira, é dia de Bell Talks. Toda quarta-feira, 14h07, eu tô nas minhas redes sociais fazendo uma live exclusiva, uma mentoria gratuita ao vivo para você saber mais sobre entrevistas de emprego, currículo, LinkedIn em inglês, enfim, tudo que se refere a você ter uma melhor colocação no mercado de trabalho. E o tópico hoje é o segredo para você ir bem nas entrevistas de emprego. Você tem ideia qual é o segredo para ir bem nas entrevistas de emprego? E eu quero te lembrar que toda quarta a gente tem aqui um encontro marcado. Então, como a gente fala, é save the date, yeah? You have to save the date. Então, guarda essa data. Em breve vai ter novidades aí. Eu vou ter mais um dia, eu vou fazer num outro horário, fazer um outro tipo de quadro para você que quer realmente se recolocar ou até mesmo mudar de área ou mudar de emprego, enfim, aquilo que você precisa para as entrevistas de emprego em inglês, currículo em inglês, LinkedIn em inglês, enfim, tudo que você precisa aí para ir bem. E aí, hoje, o tema então é o segredo. Mas qual que é o segredo para uma boa entrevista de emprego? O segredo é... O segredo é um bom currículo, um currículo bem preparado. Mas, Bel, o que tem a ver um currículo com a entrevista? Tem tudo a ver. Porque lembra que eu já comentei aqui com vocês que o currículo, ele não é apenas para quando a gente precisa de um emprego. O currículo, ele deve estar pronto. Sim, isso mesmo. Ah, mas eu nem estou procurando, mas o seu currículo deve estar pronto. Porque eu já falei para você que eu tenho casos de pessoas que eu já atendi e que a pessoa me procurou, por exemplo, para fazer o currículo porque precisava mandar para o RH da empresa, porque a empresa quer fazer um arquivo. Então, não é só para entrevistas, é para tudo, é para a vida. Porque o que é um currículo, né, da origem lá da palavra, né? Curriculum vitae. É um histórico de vida. É o histórico da sua vida profissional. Por isso mesmo que quando a gente fala de entrevista, por exemplo, e a gente tem que ir lá e falar sobre o Tell Me About Yourself, né? Aquele famoso Tell Me About Yourself, a gente não fica falando das nossas coisas pessoais. A gente tem que ter na ponta da língua um histórico daquilo que é profissional da nossa vida, né? Mas isso é assunto para outros vídeos. Hoje, então, nós estamos falando aqui do segredo, né? E qual que é o segredo? É um currículo bem escrito. E eu vou te dizer, é um currículo bem escrito, primeiramente, no português. Quando eu era adolescente, que eu procurava emprego, eu sempre curti muito essa coisa de currículo, de montar currículo. Eu sempre fui procurada pelas pessoas para montar currículo para elas. Não sei, acho que elas olhavam para mim e achavam que eu tinha é, que eu tinha mais conhecimento, que eu podia ajudar, enfim. Então, eu me lembro de muito jovem ajudar as pessoas, né? Eu nem estava pensando em fazer currículos, entrevistas, LinkedIn nem existia, eu não pensava em fazer nada assim que fosse profissional com isso. Eu fazia mesmo para ajudar. E às vezes, quando eu via também as pessoas buscando uma vaga de emprego, eu já me oferecia. Eu falava assim: você já tem um currículo? Eu sempre ofereci para fazer currículo para as pessoas. Eu tinha no meu computador e ainda tenho vários currículos que eu fiz assim para presentear as pessoas. E daí eu vi que isso era uma oportunidade. Anos depois eu vi que isso era uma oportunidade para mim, já que eu tinha uma boa comunicação no português, no inglês, e enfim, aí fui trabalhando mais essas questões. Mas tudo parte do currículo. Então, o segredo para uma boa entrevista é um currículo bem escrito, principalmente em português. Então, a minha primeira dica hoje é que você pegue, quando você terminar aqui no final do dia, que você possa reservar um tempo para você procurar o seu currículo, você poder atualizá-lo.
Porque, por exemplo, se agora eu falasse para você, olha, você tem 30 minutos para me mandar um currículo atualizado seu em inglês, você teria? Deixa aí para mim nos comentários. Eu não sei se você teria isso pronto. E isso acontece frequentemente, porque quem tá lá do outro lado buscando alguém, ele tem pressa. E ele tá pensando que as pessoas que estão afim, ou pessoas que são buscadas, né, por conta da empregabilidade, que a gente já falou por aqui, que é aquela coisa de você ser desejado, a gente imagina, quem tá lá do outro lado recrutando, imagina que a pessoa tá pronta. E aí, de repente, ela se depara com uma pessoa que não tá pronta. Então, tenha o seu currículo em português, atualizado, bem escrito. Uma outra coisa que eu tinha na minha cabeça, quando eu fazia esses currículos para as pessoas, eu tinha modelos bem bonitos, bem legais, assim, né? Super diferentes, tal, com design. Eu achava que aquilo era importante, e por uma foto, e por coisa colorida, e por coisa destacada. Não, o menos é mais. Guarde isso para você, o menos é mais. Tanto nessa questão de você visual, né, na questão visual, também na questão das palavras, porque você precisa escolher palavras que sejam assertivas, direto ao ponto e que você possa passar aquilo que realmente você desempenhou. Então essa é a segunda coisa que eu quero falar para você, é a escolha das palavras. A escolha das palavras é muito importante. Então eu me deparo com pessoas que chegam para mim e assim, a gente sempre bate um papo antes de fazer as mentorias e aí a pessoa começa a falar e eu já peço de cara o currículo, independente se ele tiver atualizado ou não. E a pessoa já manda o currículo pra gente iniciar essa conversa. E eu me deparo com currículos que não mostram nem a metade. É surpreendente, não mostram nem a metade do que as pessoas têm de bom, do que elas podem fazer. Por que não mostra nem a metade? Porque muitas vezes eu acredito que aquilo é tão óbvio para aquela ocupação que eu deixo de colocar. Muitas vezes eu rodo e uso muitas linguagens, muitas palavras, muitas frases que não explicam nada. Enquanto que, se você usa verbos fortes como participei da implementação de um projeto que gerou mais de 30% de produtividade nos funcionários. Veja que frase assertiva, que frase que mostra força, implementação, resultado 30%, resultado em quê? Em produtividade. Então eu pego, além de eu pegar coisas que não descrevem, quando as pessoas tentam fazer algum tipo de descrição, elas não trazem tudo aquilo que elas fizeram. E aí eu penso, imagina se ela não tivesse me procurado para fazer essa mentoria, como que ela ia para essa entrevista? E quando a gente pensa em entrevista, a gente pensa só em falar. Mas na verdade, o segredo para uma boa entrevista é o currículo, é o seu conteúdo. E por que será? Porque essa coisa de escrever, ela ajuda a organizar o pensamento. Veja quantas vezes você faz anotação em um curso, numa palestra, você pode até agora aqui estar anotando. E de repente você nem vai consultar isso. Mas por que você anota? Porque o fato de anotar te ajuda a organizar essas informações na cabeça e a lembrar e a formar teias, que a gente chama. Por quê? Porque quando a gente pega uma palavra, eu quero lembrar só uma coisa, só uma palavra, ela solta, a gente tem muita chance de esquecer. Mas quando eu ligo essa palavra, essa ideia a outras coisas, através, por exemplo, de mapas mentais, você vai fixando. Então, de repente, você está aqui assistindo, você está fazendo um mapa mental, né? E você já colocou aí que o segredo para uma boa entrevista é um bom currículo, depois a assertividade, palavras corretas, não usar nem mais nem menos, usar a medida certa e poder levar tudo aquilo que você tem de melhor. Porque, gente, eu tenho visto muitas pessoas
fazendo seus currículos e não colocando nem 50% daquilo que ela sabe. E aí, depois elas se frustram. Eu recebi uma mensagem há uns dias atrás, num vídeo que eu fiz sobre entrevistas. E a pessoa colocou assim: será que eu tenho feito coisas erradas? Eu já fui a 7 entrevistas e não passei nenhuma. O que será que eu tenho feito de errado? O ponto está justamente aí. Você, de repente, tem um currículo que está meia boca, não está atualizado, precisa atualizar, precisa colocar no papel, precisa explicar. Você precisa usar uma linguagem adequada, uma linguagem simples, clara, precisa, que mostre aquilo que você tem de melhor. Isso é uma venda. Isso nada mais é do que uma venda. Mais bela, eu nunca vendi nada. Você que pensa. Você se vendeu quando você conquistou alguém, quando você conquistou um emprego, porque talvez você esteja procurando aqui, mas você já conquistou outras vezes. Então, tudo é venda. Quando você vende uma ideia, quando você faz uma apresentação de um trabalho na faculdade, tudo é venda. Então, você precisa encarar que isso é uma venda. E aqui o que a gente faz é falar desse branding, né? Que é você. Você é o produto. Então, o que você tem de melhor? Se você pensar nesse sentido, isso vai facilitar muito. Porque você vai pensar, será que eu me contrataria? Faça essa pergunta. Quando você montar o seu currículo, olhe para ele. Ou hoje mesmo, quando você pegar esse currículo que tá aí do jeito que ele tá, você se contrataria? Se você fosse um gerente nessa área, você se contrataria? Então essa é uma boa pergunta para você. Eu deixo aí para você, né? Deixa eu me hidratar. O pessoal sempre pergunta se eu bebo muita água para hidratar. E as cordas vocais, né? Muito bom. Deixa eu aproveitar e ver aqui que eu anotei para não esquecer nada. Adequação ao gênero, né? Então, o gênero currículo escrito, currículo num arquivo, no papel, enfim, ele tem um gênero, ele tem um modelo, ele tem as partes, ele tem as palavras. O gênero entrevista tem outras palavras, outras coisas, outra maneira de dizer, né? Como, por exemplo, numa entrevista, você explica o fato de você ter ficado, por exemplo, você, mulher que me ouve, ter ficado 1 ano sem trabalhar. De repente você decidiu ficar 1 ano sem trabalhar por causa de filhos, para criar seu filho, para cuidar da sua casa, enfim, para fazer uma coisa pessoal. Então, por exemplo, o gênero entrevista, ele permite que você fale sobre isso. O currículo, você não vai falar sobre isso. Você vai falar numa entrevista, se for questionado, se for relevante, se for interessante mencionar. Então, perceba que para cada coisa você tem que ter um gênero. Por exemplo, o currículo eu escrevo numa linguagem assim mais impessoal, né? Por exemplo, eu ponho lá profissional com num resumo, né, de qualificações, profissional com mais de 15 anos de experiência na área de gestão de pessoas. Quando eu vou falar na entrevista, eu vou falar em primeira pessoa, porque sou eu que tô lá. Quando eu tô no LinkedIn, no sobre do LinkedIn, eu também vou fazer em primeira pessoa e vou deixar uma linguagem mais próxima. Olá, eu sou a Bel, eu sou uma mentora de carreiras. Eu ajudo pessoas a encontrarem o seu caminho no emprego. Então, é assim. Então, você faz coisas dependendo de cada uma dos gêneros que você vai trabalhar. Então, isso chama gênero, né? O currículo é um gênero, a entrevista é um gênero, o perfil do LinkedIn é um gênero, né? E eu preciso conhecer como que funciona cada gênero. E um currículo bem escrito, ele gera uma boa entrevista. E uma boa entrevista gera a oportunidade. Então, aí que está o gap das pessoas que não conseguem passar da entrevista. E como eu já disse para vocês, a entrevista também
ela não é só a comunicação verbal. Muito da comunicação visual fala. Então você precisa cuidar da sua parte visual também. O quanto você tem cuidado da sua parte visual? Você faz entrevista, você se prepara? Você prepara o lugar, você prepara o cenário, você prepara o ambiente. Então você precisa também pensar nessas coisas. Como eu tenho falado dessas coisas aí, nessas quartas-feiras de Bell Talks, eu tenho falado as coisas. Um dia eu falo uma coisa, outro dia eu falo outra, eu falo os assuntos que as pessoas me perguntam, me pedem. Eu pensei em fazer um aulão. O que vocês acham? Deixem nos comentários para mim. O que vocês acham de eu fazer um aulão gratuito, ao vivo, numa plataforma fechada, para vocês terem a oportunidade de ver tudo isso. Eu vou compilar as coisas que eu tenho aqui, o que eu tenho de melhor, porque às vezes também aqui não tem muito tempo, porque eu não vou ficar muito tempo aqui, mostrar muitos slides, enfim, mas eu posso fazer um aulão para você, compilando tudo isso que eu tenho de melhor para entrevistas de emprego e o que eu tenho aplicado com os meus mentorados e que tem funcionado. Te interessa? Deixa aqui nos comentários se te interessa um aulão. Eu tenho aqui, eu tenho postagens nas redes sociais, eu tenho enquetes a respeito disso. Te interessa passar aí um tempo comigo numa aula fechada, gratuita, para você conhecer mais a respeito das entrevistas de emprego em inglês, processos seletivos, currículo, LinkedIn, enfim, para a gente poder ter um tempo de qualidade? Se te interessa, deixa nos comentários. Aproveita, deixa também que assunto que você acha interessante abordar por aqui, nessa aula, que vai ser um aulão, né? Eu tô pensando em fazer isso para juntar essas melhores ideias. O que você acha? Então, eu espero a sua opinião e eu te aguardo na próxima quarta. See you! Bye, bye!